Livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Eu estou fazendo a leitura comentada desse livro maravilhoso para o despertar da nossa consciência, para criar uma nova terra, que é justamente a que se propõe o livro escrito pelo Eckhart Tolle. E eu vou fazer essa leitura aqui como se fosse um audiolivro mesmo, para quem gosta de acompanhar por áudio. Mas ao mesmo tempo eu vou fazendo alguns comentários daquilo que eu sinto, daquilo que ressoa comigo, e eu espero que acrescente ainda mais para a sua leitura e para o seu processo de despertar. Como é um livro bastante profundo e denso, eu estou fazendo a leitura de pequenas partes do livro, então a gente ainda está no capítulo 1, na terceira parte, no terceiro subtítulo, que se chama Um Distúrbio Herdado. Se examinarmos mais detidamente as antigas religiões e tradições espirituais da humanidade, veremos que, por baixo da grande parte das diferenças superficiais que elas apresentam, há duas ideias centrais com as quais a maioria delas concorda. Embora as palavras usadas para explicar essas ideias sejam diversas, todas remetem a uma verdade fundamental dupla. Nessa sessão, abordarei uma de suas faces, a negativa, e na próxima, a positiva. A primeira parte, ou um aspecto ruim dessa verdade, é a compreensão de que o estado mental normal de quase todos os seres humanos contém um forte elemento do que podemos chamar de distúrbio ou disfunção e até mesmo de loucura. Determinados ensinamentos fundamentais do hinduísmo talvez sejam os que mais se aproximem da ideia de que esse desajuste é uma forma de doença mental coletiva. Eles o chamam de Maya, o véu da ilusão. Ramana Maharshi, um dos maiores sábios indianos, afirma sem rodeios: a mente é Maya. Nesse subcapítulo, o autor vai falar um pouquinho mais sobre as religiões e o quanto todas elas, de alguma forma, têm um certo pano de fundo que ele chama de ilusão ou de uma doença mental coletiva, que ele vai descrever um pouquinho mais à frente, mas a gente já sabe, né, que o budismo também fala desse véu da ilusão, de Maya, da gente estar vivendo uma experiência que no fundo não é real do ponto de vista espiritual. Para a gente que está aqui na matéria, identificado com o corpo, com a vida que a gente leva, é tão real quanto cortar o dedo e sair sangue. Mas, do ponto de vista espiritual, tudo isso que a gente está vivendo aqui nada mais é do que uma ilusão. A matéria é uma ilusão da nossa mente. O budismo emprega termos diferentes. De acordo com Buda, a mente humana no seu estado normal produz dukkha, termo Pali que pode ser traduzido como sofrimento, insatisfação ou tristeza, entre outros. Para ele, essa é uma característica da condição humana. Não importa onde vamos nem o que façamos, disse o mestre, encontraremos dukkha, e isso se manifestará em todas as situações, cedo ou tarde. Aqui a gente pode perceber e projetar para a nossa vida real o quanto, de certa forma, a gente parece que está sempre com esse pano de fundo mesmo, do sofrimento, da insatisfação ou da tristeza. Parece que quanto mais a gente persegue a felicidade no sentido de algo externo que a gente precise fazer para alcançar, mais a gente acaba também caindo na dor, no sofrimento, numa sensação de frustração ou insatisfação e até mesmo a tristeza ou a decepção. E aqui Buda, né, ele fala muito dessa questão de dukkha, que são justamente essas sensações que, segundo ele, fazem parte da condição humana. E a gente, em algum momento ou em vários momentos da nossa vida, vai acabar passando por isso. Então, enquanto a gente se identificar demais com a matéria, com a nossa condição humana, a gente vai invariavelmente sofrer. E aqui a minha visão do sofrimento, que tem um pouco dessa visão budista também,
A gente sofre porque no fundo a gente não aceita a nossa condição humana. A gente tenta lutar contra ela, a gente tenta ir contra a natureza, digamos assim, e a gente cria um ideal utópico, né, de felicidade, de alegria, de bem-estar, que está muito condicionado pela matéria. E enquanto a gente viver condicionado, a gente vai em algum momento se frustrar, se decepcionar e cair no sofrimento, porque o sofrimento ele é da mente. A mente é essa ilusão, ela se identifica, na verdade, ela é o aparelho pelo qual a gente vive a realidade. Sem a mente não haveria ilusão, porque é ela que traz esse filtro da matéria, ela que foca os sentidos aqui e vive essa experiência como se fosse a única e verdadeira. De acordo com os ensinamentos cristãos, o estado coletivo normal da humanidade é o de pecado original. A palavra pecado tem sido incompreendida ao longo dos séculos. Traduzida de forma literal do grego antigo, idioma em que o Novo Testamento foi escrito originalmente, ela significa errar o alvo, como na situação de um arqueiro que falha em atingir o ponto de mira. Assim, pecar quer dizer errar o sentido da existência humana. Corresponde a viver de maneira desorientada, cega e, portanto, sofrer e causar sofrimento. Uma vez mais, essa palavra, despojada de sua bagagem cultural e de sentidos equivocados, indica o distúrbio inerente à condição humana. Olha que interessante essa visão que ele traz aqui do ensinamento cristão, né, da religião cristã em relação ao pecado original. Quando a gente vai estudar o significado da palavra lá na origem dela, no grego onde ela foi escrita, e o quanto houve aí um erro de interpretação, de tradução. E se a gente for pegar essa avaliação que ele faz de pecado, no sentido de errar o sentido da existência humana, significa mais uma vez que todos nós vivemos, de certa forma, identificados demais com o sofrimento. E nessa ilusão, a gente acaba também causando sofrimento a quem está ao nosso redor. As conquistas da civilização são admiráveis e inegáveis. Criamos obras sublimes de música, literatura, pintura, arquitetura e escultura. Mais recentemente, a ciência e a tecnologia estabeleceram mudanças radicais na maneira como vivemos e nos capacitaram a produzir inventos que teriam sido considerados miraculosos até mesmo 200 anos atrás. Não há dúvida, a mente humana possui um altíssimo grau de inteligência. Ainda assim, essa inteligência é tingida pela loucura. A ciência e a tecnologia aumentaram o impacto destrutivo que o distúrbio da mente humana tem sobre o planeta, sobre as outras formas de vida e sobre as próprias pessoas. Por isso, é na história do século XX que essa disfunção ou essa insanidade coletiva pode ser reconhecida com mais nitidez. Um fator adicional é que essa perturbação está de fato se intensificando e se acelerando. Aqui ele traz um panorama geral da mente em relação à tecnologia e ao desenvolvimento da humanidade nos últimos 200 anos. Aqui ele coloca, né, também o lado positivo, entre aspas, dessa mente que criou coisas grandiosas, mas que muitas vezes o que está por trás ali, né, a motivação da mente ao buscar esse conhecimento e desenvolvimento tecnológico é que pode estar um pouco desvirtuada, porque ela ainda está relacionada com essa ilusão, com uma mente que tem, de certa forma, uma identificação com o sofrimento, com a ilusão da matéria e que muitas vezes causa dor aos outros. Porque a gente pode perceber que o avanço industrial, tecnológico, ele foi muito positivo e a gente nunca teve tanto bem-estar e coisas boas ao nosso redor que foram criadas a partir da tecnologia, né, da mente humana, da racionalidade, né, da ciência e da tecnologia.
Só que a que custo isso aconteceu? Se a gente observar, a gente também nunca produziu tanto lixo, nunca se desmatou tanto, a gente já esgotou ou está quase esgotando os recursos da terra. Se a gente continuar nessa mesma progressão, provavelmente a terra não vai dar conta de suprir toda essa demanda que o consumismo exagerado traz. Então, sim, a gente sabe que a mente ela cria coisas muito positivas, mas a motivação por trás muitas vezes gera sofrimento, não só para a gente, mas também para o planeta. A Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914. Lutas destruidoras e cruéis, motivadas por medo, cobiça e desejo de poder, são ocorrências comuns em toda a história da nossa espécie, assim como foram a escravidão, a tortura e a violência disseminada infligidas por motivos religiosos e ideológicos. Os seres humanos sofreram mais nas mãos uns dos outros do que em decorrência de desastres naturais. Em 1914, a mente humana altamente inteligente inventou não só o motor de combustão interna, como também bombas, metralhadoras, submarinos, lança-chamas e gases venenosos. A inteligência a serviço da loucura. Nas trincheiras estáticas da guerra na França e na Bélgica, milhões de homens pereceram para ganhar alguns poucos quilômetros de lama. No fim do conflito, em 1918, os sobreviventes observaram horrorizados e incrédulos o saldo da devastação. 10 milhões de pessoas mortas e muitas mais mutiladas ou desfiguradas. Nunca antes a loucura humana tivera consequências tão devastadoras e deixara efeitos tão evidentes. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. Aqui ele traz um panorama geral, então, da história da humanidade nesse último século, e a gente não pode negar que a mente humana, quando ela quer ser cruel, ela consegue usar a inteligência para o lado negativo, digamos assim. Ela consegue ter muita criatividade para criar meios de tortura, de infligir sofrimento aos outros, e ela consegue também fazer mal para as pessoas, matar pessoas em nome daquilo que elas acreditam, em nome de uma causa imaginária que só a mente delas sabe qual é, ou acredita naquilo que a maioria acredita que é uma razão para se fazer isso, né? Para causar dor a alguém, para matar alguém, simplesmente pelo fato de eu considerá-lo inimigo. E aqui no final, né, quando ele fala que mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo, ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial. Então, se na primeira 10 milhões de pessoas morreram, na segunda foi muito mais. Foi uma guerra onde houve um crescimento ainda maior dessa mente egóica, identificada com a dor e sofrimento, que não mede esforços para infligir o sofrimento a outras pessoas. E foi na Segunda Guerra que foi descoberta, né, a bomba atômica. Foi descoberto o poder de um único átomo, né? E aqui a gente já consegue perceber esse desvio e essa disfunção que o autor aqui está falando. No fim do século XX, o número de pessoas mortas violentamente pela mão de outras chegou a mais de 100 milhões. Essas mortes foram causadas não apenas por guerras entre países, mas também pelo extermínio em massa e o genocídio, como a execução de 20 milhões de inimigos de classe, espiões e traidores, entre aspas aqui, na União Soviética, durante o governo de Stalin, e o Holocausto na Alemanha nazista, que deixou um registro de horrores indescritíveis. Além disso, muitos morreram em incontáveis conflitos mais restritos, como a Guerra Civil Espanhola e o massacre de 1/4 da população do Camboja durante o regime do Khmer Vermelho. Basta assistirmos ao noticiário para ver que a loucura não arrefeceu, ela continua no século XXI. Um dos aspectos do distúrbio coletivo da mente humana é a violência sem precedentes que estamos infligindo a outras formas de vida e ao próprio planeta. A destruição de florestas que produzem oxigênio e de outros seres vegetais e animais. Os maus tratos aplicados a animais em propriedades rurais voltadas à produção comercial e o envenenamento de rios e oceanos e do ar.
Motivados pela cobiça, ignorantes da nossa interdependência do conjunto como um todo, persistimos num comportamento que, se continuar indiscriminadamente, resultará na nossa própria destruição. Aqui ele traz, todo o panorama daquilo que eu já tinha comentado, e não dá para negar o incômodo que causa, a gente falar desses números, a gente relembrar ou tomar conhecimento pela primeira vez de todos esses fatos, do quanto a mente humana, a raça humana, as pessoas são capazes de fazer esse tipo de atrocidades, e o quanto a gente não só faz isso com seres humanos também, mas com o planeta, com a vegetação, com os animais, com todo o meio ambiente vivo ao nosso redor, e o quanto tudo isso é motivado pela mente e pela necessidade de poder, pela cobiça e principalmente pelo fato dela se identificar tanto com essa ilusão da materialidade, daquilo que a gente consegue viver e acessar apenas com os nossos 5 sentidos. A mente acredita que apenas isso é real, então ela vai usar tudo o que ela pode para ter poder sobre o que ela vê, sobre aquilo que ela percebe como real para ela. As manifestações coletivas de insanidade que se encontram na espécie da condição humana constituem a maior parte da história da nossa espécie. E, em grande medida, essa história de loucura. Se ela fosse o relato do caso clínico de uma única pessoa, o diagnóstico seria ilusões paranoicas crônicas, propensão patológica para cometer assassinato e atos de extrema violência e crueldade contra inimigos imaginados, sua própria consciência projetada exteriormente, uma insanidade criminosa com breves intervalos de lucidez. Imagina pensar que esse diagnóstico é o diagnóstico de todas as pessoas que existem na Terra. O quanto a gente alterna esses intervalos de lucidez, de estar vivendo a vida e percebendo as coisas ao nosso redor como algo que faz parte de quem a gente é, o que está conectado com quem a gente é. Então perceber essa interconexão entre tudo que existe, no sentido de eu preciso dessa pessoa para que eu possa comer, ou para que eu possa receber algo para sobreviver, ou para fazer alguma coisa que eu deseje, mas eu também tenho algo a oferecer para o mundo, ou fazer para as pessoas. Então essa questão da troca, que a gente percebe que existe. Mas ao mesmo tempo a gente projeta muita coisa nossa, e quanto mais essa mente, quanto mais a nossa própria mente se conecta com a ilusão, do sofrimento e acredita nisso, e padece desse sofrimento, não sabendo lidar com ele internamente, a gente começa a projetar isso fora. Por quê? O que leva essas pessoas a matarem, a cometerem esse tipo de atrocidades? É a própria mente delas, é a maneira como elas enxergam a elas mesmas e ao mundo ao redor. E isso a gente pode, claro, projetando num campo maior, numa história da loucura, digamos assim, que a gente está vendo aqui no seu limite, no seu ápice, de um lado extremista, digamos assim, dessa linha, a gente pode colocar do outro lado a nossa mente, a nossa vida, uma coisa um pouquinho mais real e tangível. A gente também comete esse mesmo tipo de coisas, ou já cometeu um dia, num nível um pouco mais leve, mas a gente sim tende a projetar a dor e o sofrimento que a nossa mente se identifica, dentro da gente, se identifica que existe no mundo, nas pessoas ao nosso redor. Quantas vezes a gente não ficou irritado e nem sabia dizer porque não tinha essa percepção, essa consciência, e teve vontade de fazer algo muito grave com alguém ou com algum animal, ou às vezes até a gente chegou a fazer naquela hora da raiva, a gente jogou coisas no chão. É esse mesmo nível que leva essas pessoas a arremessarem uma bomba, por exemplo. É só uma questão de distorção, de graus aqui. Mas a mente é a mesma, o nível de apego ao sofrimento é o mesmo, de cobiça, de necessidade de poder, de estar certo, é a mesma questão, apenas em escalas diferentes,
de uma régua, digamos assim, tá? Então, só para a gente tirar um pouco desse pano de fundo maior que ele traz e trazer para aquilo que a gente pode fazer, se conectar internamente. Porque só assim a gente consegue assumir a responsabilidade sobre a nossa própria vida e o nosso próprio processo de desidentificação com a mente e com o nosso ego, que é o que ele vai trabalhar muito durante esse livro. Eu percebo que quando a gente tende a projetar no coletivo, então aqui ele está dando um panorama geral do coletivo, da história, das pessoas que não são eu mesma, né? Eu que estou lendo, eu que estou acessando essas informações, e aí o que acontece? A gente não se identifica, a gente não acha que nós somos essas pessoas que são capazes de matar, de causar guerras, mas em um nível menor, nós temos também essa mesma mente distorcida e nós também sentimos raiva e temos vontade muitas vezes de agredir alguém ou de fazer algo muito grave, né? Muito violento, muito disfuncional. E é aí que a gente precisa acessar, onde a gente vai ter que olhar e trabalhar, aproveitando tudo que ele vai trazer com as informações e principalmente com o despertar da consciência que esse livro traz. Medo, cobiça e desejo de poder são as forças motivadoras psicológicas que estão por trás não só dos conflitos armados e da violência envolvendo países, tribos, religiões e ideologias, mas também do desentendimento incessante nos relacionamentos pessoais. Elas produzem uma distorção na percepção que temos dos outros e de nós mesmos. Por meio delas, interpretamos erroneamente todas as situações, o que nos leva a adotar uma ação equivocada para nos livrarmos do medo e satisfazermos nossa necessidade interior de alcançar mais, um poço sem fundo que nunca pode ser preenchido. Aqui, finalmente, ele traz para o pessoal, né? Ele traz para aquilo que a gente pode fazer ou onde a gente pode observar, usar esse conhecimento para fazer algo a respeito, para melhorar a qualidade do nosso ser, porque a gente tende a ter essa mesma mente distorcida nas nossas relações interpessoais. Então, o que vai fazer a gente se desentender com uma pessoa, seja no ambiente de trabalho, com a família, um relacionamento afetivo, é o medo, a cobiça e o desejo de poder. Por trás de tudo o que acontece, no fundo, são essas três emoções básicas, ou essas três disfunções da mente, digamos assim, que vão fazer com que a gente reaja, com que a gente age equivocadamente, segundo ele, porque a gente vai, no fundo, buscar satisfazer uma necessidade interior de buscar mais poder, de buscar mais o preenchimento de um desses buracos que a gente tem, mas que no fundo nunca vai ser preenchido. E enquanto a gente se identificar com a mente, com o que ela nos diz que a gente precisa, a gente vai invariavelmente repetir esses padrões e continuar presos nessas situações ad infinitum, até a gente perceber que não é assim que a gente vai resolver. É importante que você compreenda, porém, que o medo, a cobiça e o desejo de poder não são um distúrbio de que estou falando, embora sejam criados por essa disfunção, que é uma ilusão coletiva profundamente arraigada na mente de todo ser humano. Numerosos ensinamentos espirituais nos dizem para abandonar o medo e o desejo, mas, em geral, esses métodos espirituais não atingem seu objetivo. Não chegam à verdadeira causa do distúrbio. Medo, cobiça e desejo de poder não são os fatores causais supremos. Tentar ser uma pessoa boa ou melhor parece algo recomendável e evoluído a fazer. Ainda assim, não é um empreendimento que alguém consiga realizar com total sucesso, a não ser que ocorra uma mudança em sua consciência. Isso acontece como parte da mesma disfunção, uma forma mais sutil e rarefeita de destaque pessoal, do desejo por mais e do fortalecimento da identidade conceitual do indivíduo, da sua imagem. Ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia.
No entanto, essa qualidade só se distingue quando algo fundamental muda no estado de consciência da pessoa. Aqui ele começa a trazer então que não é necessariamente tudo que a gente viu como medo, o desejo de poder, né, e a cobiça que estão por trás desse distúrbio, tá? Ele vai chegar mais à frente o que é realmente, mas o que ele falou aqui que é bem importante é que não adianta a gente tentar ser uma pessoa boa. Não adianta a gente falar que a gente precisa soltar, abandonar o medo ou o desejo de ser melhor que alguém, né, e ter poder sobre ela. A gente não consegue mudar apenas tentando buscar ser uma pessoa melhor. O que precisa acontecer, e aqui ele fala pela primeira vez sobre a consciência, né, em oposição à mente, digamos assim, é mudar o nosso estado de consciência, é perceber as coisas num nível mais profundo, porque não é pela mente que eu vou mudar a mente, é ativando a minha consciência, é resgatando dentro de mim a bondade que já existe. Todos nós somos bons em essência, mas todos nós também temos a propensão ao mal, entre aspas, que é a identificação com a mente e o sofrimento que ela causa. Então, na verdade, a gente só precisa fazer uma mudança de percepção, que é alterar o estado de consciência que a gente vive. Se a gente vive num estado de consciência mais baixo, invariavelmente a gente vai se identificar com a mente e cair em todas as armadilhas que ela apresenta. Mas se eu me elevar, se eu mudar o meu estado e em vez de tentar ser uma pessoa melhor, eu simplesmente ativar a bondade que eu já tenho dentro de mim, eu com certeza vou começar a mudar a minha vida, mudar as minhas relações, porque eu vou soltar o desejo de estar sempre certa, o desejo de que a pessoa me satisfaça, o desejo, mesmo que inconsciente, de atrair dor e sofrimento na nossa vida, porque é isso que acontece quando a gente está muito identificado com a mente e com a ilusão de sofrimento que ela tem. E é essa abertura de consciência, essa mudança de percepção que o livro se propõe a trazer. E eu tenho certeza que se você continuar comigo até o fim, você vai perceber uma mudança, não só no seu estado de consciência, na sua percepção da vida, da sua realidade, como também nas suas relações, na sua vida ao seu redor, em tudo que você vai estar vivendo a partir desse novo estado de frequência que retrata, né, que reflete o seu novo estado de consciência. A história do comunismo, inspirado originalmente por ideais nobres, ilustra com clareza o que acontece quando as pessoas tentam alterar a realidade externa, no caso, criar um novo mundo, sem realizar nenhuma modificação prévia essencial na sua realidade interior, no seu estado de consciência. Elas fazem planos sem levar em conta o modelo de distúrbio que todo ser humano traz dentro de si, o ego. Então, para fechar esse mini capítulo, o autor finalmente nomeia aquilo ao qual ele estava se referindo o tempo todo, quando ele falava da mente, quando ele falava dessa disfuncionalidade que a vida humana vive aqui na Terra, que é o fator ego. Todo mundo carrega dentro de si um ego, uma identificação exagerada com a mente e com a matéria, com a ideia que ele faz de si e de tudo isso que existe ao redor dele, né? O ego aí que existe dentro de cada um. E ele diz que mesmo quando a gente tem um ideal muito nobre, como ser uma pessoa melhor, né, como ele disse ali em cima, se isso acontecer numa tentativa de mudar o externo primeiro, então eu quero que o outro mude, eu quero que a minha realidade mude, eu estou no ego. E nesse caso, invariavelmente não vai dar certo. Invariavelmente vai acabar havendo essa distorção que vai levar ao sofrimento, porque é o que ele está identificado e é o que ele acaba sempre criando, não importa o que aconteça. Então o ego, ele vai dar um jeito de toda vez ele sofrer, ele se frustrar, ele se sentir mal, porque é a maneira como ele funciona, como ele vê a realidade. Mesmo quando tudo der certo,
ele vai estar insatisfeito e ele já vai estar pensando na próxima coisa que ele quer alcançar. Então, mesmo quando dá certo, ele não consegue saborear, ele não consegue viver aquela experiência, porque existe uma identificação extrema com a dor, com o sofrimento, com a disfuncionalidade da mente humana. Então aqui eu encerro esse mini capítulo para que a gente comece a refletir aí, a se identificar com tudo que a gente viu hoje e começar a perceber. Então o exercício que eu quero propor aqui é: comecem a perceber no dia a dia de vocês, na vida que acontece diária ali que a gente vive, onde está o seu ego. Os momentos que ele te atravessa, que a mente te diz alguma coisa, ou espera alguma coisa do outro, ou fica cobrando para que você seja ou haja de determinada forma. Começa a perceber, começa a identificar, começa a ter esse primeiro contato com o ego como um fator fora de você, no sentido de você não é o ego. E é esse processo de desidentificação do nosso ego que a gente vai começar a fazer. Então, a gente se vê no próximo mini capítulo.